Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem, se cuidando também, né, para o combate do Covid-19. Hoje iniciaremos a nossa primeira aula virtual de Química 1. Finalizaremos também o primeiro bimestre. Devido a ter passado 15 dias em isolamento, mais um mês das férias e ainda permanecemos em isolamento, nós iremos fazer uma retrospectiva de alguns conceitos que estavam sendo vistos em sala. Porém, preparei da mesma forma que estava trabalhando, estilo mapa mental, para que possamos colocar apenas tópicos e exemplos. O conceito vocês acompanham pelo livro, caso de dúvida a gente discute no chat, certo? Também tem algumas partes que você já tem no caderno. Eu vou trazer para vocês apenas como exemplos e um tópicozinho. Então, acompanhe pelo caderno e pelo livro, e qualquer dúvida a gente discute no chat. Bom, essa primeira parte, né, eu tô mostrando aí para vocês o tópico principal, que é a classificação das cadeias carbônicas. E para classificar uma cadeia carbônica, eu preciso saber como funciona o fechamento dessa cadeia, né? Que ela pode vir de forma aberta, fechada e mista, e como aromáticas e não aromáticas. As cadeias não aromáticas, elas são conhecidas como também alicíclicas. Lá na frente a gente vai discutir cada pedacinho desse, certo? Também pode ser classificada através das disposições dos átomos, que é de forma normal ou ramificada, né? Pelos tipos de ligações, que é saturada e insaturada. Eu acredito que vocês lembram, lá na nossa primeira aula a gente falou sobre quais ligações podem aparecer numa cadeia, né? A simples, a dupla e a tripla, que podemos também chamar de sigmas e de pis. Vocês revejam isso aí no caderno de vocês, certo? Que justamente nesse tipo de ligações que vamos conhecer nas classificações da cadeia. Também temos a questão da natureza do átomo, certo? Que ela pode ser homogênea e heterogênea. Só que nas cadeias fechadas, de homocíclicas e heterocíclicas. Lá na frente a gente vai também discutir cada partezinha dessas, as classificações, e vocês tiverem que determinar cada pedacinho desse. Nas classificações da cadeia, nós iremos iniciar pelas cadeias abertas, certo? Que nas cadeias abertas podemos chamá-las de acíclicas ou alifáticas. Depois de sabermos que ela pode ser classificada como acíclica e alifática, dá para vocês perceber aqui nesses exemplos que as cadeias ela tem todas as suas extremidades livres. Ou seja, uma cadeia aberta ela tem que ter as suas extremidades livres, certo? Não importa como é que ela vai aparecer. Aí agora podemos classificá-la através das disposições dos átomos, certo? Quanto à natureza do átomo de carbono e o tipo de ligação entre átomos de carbono. Vamos inicialmente começar através da disposição dos átomos de carbono. Como é que funciona a disposição dos átomos de carbono? Temos a classificação normal, né, de uma cadeia normal e de uma cadeia ramificada. A cadeia normal ela tem que ter duas extremidades livres. Dá para vocês perceber aqui no exemplo, ó, que eu tenho essa extremidade livre, né? E tenho essa outra extremidade livre, certo? Já na ramificada, ela tem que ter mais de 3 extremidades livres, que é o que acontece, né? Tenho aqui, ó, extremidade livre, e ainda tenho esses dois pontos de extremidade livre aqui, que é onde funcionam as suas ramificações, certo? Logo, aqui já estamos apresentando como é que uma cadeia pode se apresentar de forma aberta. Ela pode vir normal ou ramificada. Agora iremos ver a questão de quanto a natureza do átomo de carbono, ou seja, quando a cadeia apresenta apenas carbono e quando a cadeia apresenta outras nomenclaturas, como nitrogênio, oxigênio, enfim, entre outras, para poder classificá-las. Temos a cadeia homogênea, né? A homogênea é justamente o quê? Ela ser formada apenas por átomos de carbono. Aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas o exemplo que a senhora colocou aí tem um nitrogênio, tem um oxigênio. Mas então,
A cadeia que está aqui, ó, essa cadeia principal, ela é formada apenas por átomos de carbono. Não tem nenhum outro elemento, né, dentro da cadeia, diferente de carbono. Nessa outra aqui também, a cadeia é formada pelo átomo de carbono. A partir do momento que eu tenho um elemento, né, nitrogênio e oxigênio, entre átomos de carbono, como está aqui nesse outro exemplo, ó, o nitrogênio está entre 3 átomos de carbono e o oxigênio entre 2 átomos de carbono. Chamamos de cadeia heterogênea. A cadeia heterogênea, ela é o quê? Quando se aparece um outro elemento diferente de carbono entre seus átomos de carbono, que também são conhecidos como heteroátomos. Heteroátomos são aqueles elementos que estão entre carbonos, certo? Ou seja, esse oxigênio que está aqui nas cadeias homogêneas e esse nitrogênio não é considerado heteroátomo porque não tem outro carbono aqui, ó, ligando a esse nitrogênio, e nem tem um outro carbono aqui ligado ao oxigênio. Por isso que é considerado uma cadeia homogênea, diferente dessa que está conectado entre carbonos, chamado de heterogênea. Sendo assim, conhecendo a natureza de como apresenta os átomos de carbono na sua cadeia, né, partiremos para o seu tipo de ligações. Acredito que vocês devem ter dado uma olhadinha ou aberto aí no caderno da questão de ligação dupla, tripla e simples, certo? Que são uma ligação simples, né? É considerada o quê? Sigma. Quando tem uma ligação dupla, temos o sigma e o pi, né? E quando tem uma ligação tripla, é o sigma, né? A ligação do meio. E as duas ligações, uma de cima e a outra de baixo, ela é uma ligação pi, né? Ligações pi, certo? Os tipos de ligações podem ser classificadas de que formas, né? Saturada e insaturada. As ligações saturadas, elas, como vocês estão vendo aqui nessa cadeia, elas apresentam apenas ligações simples, certo? Se caso apresentou ligação dupla, ligação tripla, ela é considerada uma cadeia insaturada. No caso do exemplo aqui, ó, tá? Coloquei uma ligação dupla para vocês verem, certo? No exemplo. Se fosse uma tripla, ela também era considerada insaturada, certo? Diante das cadeias abertas, dúvida a gente discute no chat.